Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje desejando uma excelente quarta-feira, que Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Já vamos começar com informações sobre dinheiro nos caixas do São Paulo, né, rapaziada? A gente nunca sabe para onde esse dinheiro vai, né, mas pelo menos a gente traz a notícia aqui para vocês na última semana, né, nesses últimos dias tivemos a venda do Rodriguinho ao Bragantino. O tricolor já embolsou logo de cara 12 milhões à vista, depois tem um outro pagamento aí que vai ser efetuado pela equipe do Bragantino. Aí a gente teve essa negociação do Alisson que acabou melando, mas agora pode ter uma reviravolta, e o São Paulo tá de olho, tá muito atento à situação do atacante William Gomes, que foi vendido em janeiro do ano passado para a equipe do Porto, né? Na época para o Wendel chegar logo, né? Não sei que pressa era essa. O William Gomes, uma baita joia para mim, o melhor jogador que o São Paulo revelou em todos esses últimos anos. Saiu praticamente de graça, né? Cerca de 9 a 10 milhões ali de euros na época, e o tricolor manteve 20% dos direitos econômicos do atleta, obviamente pensando numa venda futura, e essa venda futura pode estar acontecendo. O garoto que já está aí somando 8 gols nesta atual temporada, camisa 7, titular do Porto, está jogando demais, apenas 19 anos de idade, e não iria passar batido todo o futebol que ele está apresentando, né? Chegou as informações aí pra gente de que clubes da Inglaterra e também da Alemanha estão disputando a contratação do William Gomes, que pode ser inclusive uma grande venda na história do futebol português. Exatamente, rapaziada. O William Gomes deve envolver muito dinheiro se de fato for vendido agora, ou então quando ele for vendido. Ele é tido como uma joia do futebol português, né? Como eu disse para vocês, apenas 19 anos de idade, já titular de uma equipe como o Porto, fazendo gols, sendo importante, sendo decisivo, gols bonitos, gols importantes, obviamente não iria passar despercebido. E a gente sabe, né, que o futebol português, seja ele o Porto, o Benfica, o Sporting, até as outras equipes, vendem muito bem. É uma porta de entrada ali para o futebol europeu, e o William Gomes está se destacando demais, e a gente está aqui de olho nesses 20% que o São Paulo ainda tem direito, tem a porcentagem também do clube formador. Então o São Paulo pode embolsar uma baita de uma grana, tá bom, galera? E são equipes gigantes do futebol europeu. A gente está vendo muitas negociações envolvendo muito dinheiro, né? Então, pelo William Gomes, a expectativa aí é de que o Porto receba um dinheiro altíssimo, né? A gente falou no último vídeo, a gente está acompanhando aí, por exemplo, o Paquetá, que foram 40 milhões de euros, e muitos outros jogadores, né? Então, um garoto de apenas 19 anos, aí eu acho que pelo futebol que o William Gomes está apresentando, pode valer aí, na minha visão, pelo menos uns 50 milhões de euros. São Paulo embolsando aí 20% desse valor já conseguiria dar uma equilibrada forte no nosso caixa, né, não, rapaziada? Eu acho que foi um talento desperdiçado no tricolor. Eu sempre acompanhei a base. Eu lembro quando no Sub-17 ele já estava despontando, né? O William Gomes fazia um trio de ataque no Sub-17 que era apelação, né? Era ele, William Gomes, que era ele, né? Rian Francisco e o Henrique, né? Que acabou sendo negociado também com o São Paulo, com o futebol russo, né, rapaziada? Então era apelação, foi pro Sub-20, despontou também, chegou ao profissional, chegou a fazer boas atuações, fazer golaços, né? Porque quem não se lembra daquele gol que ele fez contra a equipe do Cruzeiro, né? E agora tá aí despontando pro futebol mundial, algo que a gente já sabia, né? Pelo talento que o moleque tinha, a gente falou, pô, questão de tempo, né? Então, próxima janela de transferência, ou até quem sabe nesta janela de transferência, pode envolver uma grande negociação pelo William Gomes, atacante ex-São Paulo, que está provavelmente sendo negociado aí pela equipe do Porto. O tricolor também vai receber uma graninha pela negociação do Brenner ao Vasco, né? A gente tinha uma expectativa de quando o Brenner voltasse ao futebol brasileiro, pudesse ser ao São Paulo, né? Mas, como eu sempre falo para vocês, a gente está perdendo jogador para todo mundo por questão financeira. O Vasco pagou ali os 5 milhões de euros que era da negociação com a Udinese e anunciou o jogador hoje, né? Agora há pouco, aí à tarde, o Vasco anunciou a contratação do atacante, que fez uma grande dupla, né? Quem não se lembra a grande dupla que ele fez no ataque do São Paulo com o Luciano, né? Depois foi vendido para o Cincinnati, foi negociado com o futebol italiano, voltou para o próprio Cincinnati, já não fazia mais parte dos planos da Udinese, né? Quando ele retornou, e aí foi negociado com a equipe do Vasco da Gama. O São Paulo ainda tem essa porcentagem como clube formador, beleza? Então o tricolor tá aí embolsando pelo menos alguns milhõezinhos em algumas
tratativas nesses últimos dias, mas essa do William Gomes, como pode envolver de fato muito dinheiro, a gente está aqui, ó, atento, acompanhando cada detalhe, cada segundo para trazer para vocês uma primeira informação de um clube, né, que surgiu, teria sido o Arsenal, tá bom, galera? Então, tem outros clubes também, como o Chelsea, de olho, né? A gente tá vendo que o Chelsea tá fazendo contratações bombásticas no mundo do futebol, contratando jovens jogadores, assim, por valores que são considerados para hoje realmente, assim, muito altos, e aí eles emprestam, por exemplo, o Strasbourg, que é um clube do mesmo dono do Chelsea, lá no futebol francês, para o garoto ir se desenvolvendo. Então, Chelsea e Arsenal são clubes que estão de olho na contratação de William Gomes, além de outras equipes, e também times como o Brighton, né, que é um clube de fato formador, né? O Brighton também contrata jovens promessas de todo mundo, desenvolve esses garotos, só para vocês terem noção de nomes que foram jogadores por lá, o próprio Gyökeres, que hoje está no Arsenal, o McAllister, que hoje é o camisa 10 do Liverpool, Caicedo também da equipe do Chelsea e tantos outros jogadores, Trossard, atacante do Arsenal também. Então, Brighton e algumas equipes do futebol alemão estão de olho. Isso é muito bom, né? Porque vai aumentando o valor e o São Paulo com esses 20% quietinho aí tá esperando, né, rapaziada? Eu acho que na época a gente ainda poderia ter vendido por mais, mas faz parte. Quando a gente tiver essas confirmações do clube, do valor, quanto chegará pra gente, a gente vai trazer, obviamente, aqui para todos vocês. Fechado, galera? O São Paulo, né? Tá aí nessa preparação e muita gente está perguntando, Alemão, não vai chegar mais ninguém, por enquanto só tivemos esses 3 reforços que não são badalados, né? O Danielzinho, que é o que mais está jogando, não é badalado, o Dória, que chegou, já estreou, também não é muito badalado, é a 5ª opção para a zaga, o Coronel, que também chegou de graça, é a 2ª opção para o gol, né? Então a gente está falando de nomes que não são para mudar o patamar da equipe, e o São Paulo está tentando aí, né? Aí você pergunta, Alemão, e o Lucas Ramon, que fechou com a gente, vai chegar de fato em maio? A princípio sim, e o Alan, que estava muito próximo, tá como que está essa negociação? A chegada do Paquetá pode influenciar, facilitar ainda mais a saída dele pra gente. O Flamengo ainda tá de olho no Marcos Antônio, isso pode também influenciar uma outra negociação. Galera, São Paulo tá tentando, né? O São Paulo tá tentando a chegada desse meio-campista. A princípio, a informação que a gente teve e já passou para vocês é de que o Marcos Antônio não sairia, mesmo com a chegada aí do Paquetá. O jogador estava ainda no radar do Flamengo, mas não deve sair. O Alan, o Julio Fernandes, que era um atacante que estava indo para a equipe do Rosário Central, também estava no radar do São Paulo. Agora o tricolor concentra, né, as suas energias, as suas forças em outro nome. Então a expectativa é essa, galera. O São Paulo está tentando aí, não temos dinheiro, isso aí já não é novidade para ninguém. Eu acho um absurdo o São Paulo passar por todos esses momentos e continuar nesta pindaíba, né? Porque se a gente for falar do próprio Flamengo, do próprio Palmeiras, do Cruzeiro, que ficou 3 anos na Série B, foram equipes que passaram ali as suas temporadas na berlinda de fato, mas hoje, ó, voos maiores, independente se é SAF, independente se é a mamãe Crefisa do Palmeiras, ou só investimento, ou só gestão. Os clubes estão hoje em outro momento, né? Enquanto São Paulo passa por momentos conturbados em cima de momentos conturbados e não tem nenhuma perspectiva de luz no fim do túnel, né? Então o que a gente pode fazer hoje são esses jogadores meio que de graça, ou esses jogadores que fazem muita questão de jogar no São Paulo e sabem da realidade do clube de não pagar o salário em dia. Então, galera, seja Lucas Ramon, seja Alan, seja Julio Fernandes ou qualquer outro nome agora que o clube está no mercado, a chegada do novo presidente influencia, a possibilidade do Rui Costa sair e chegar um novo executivo também influencia diretamente nas negociações. Então, é o São Paulo que está aí caminhando, né, para um momento, obviamente, muito difícil, mas tentando achar alguns nomes no mercado que se encaixem no padrão da equipe. Os 3 que chegaram até agora são jogadores desse padrão, né? Os 3 de graça, né? São Paulo não pagou nada pelo Dória, não pagou nada pelo Coronel e não pagou nada pelo Danielzinho. Nada assim, né? Não foram transferências envolvendo equipes, jogadores livres que chegaram ao tricolor com muita vontade de vestir a camisa. Isso a gente tem que falar, porque o Danielzinho, ele jogou no São Paulo porque ele quis. O Dória, porque ele quis. O Coronel, principalmente porque ele quis, porque são jogadores que tinham outras propostas, mas eles, por serem são paulinos ou por enxergarem no São Paulo algo que pode voltar a ser um clube, né, que a gente espera que seja, porque hoje os caras estão saindo, fugindo do São Paulo. Olha o Brenner aí, né, que falava, eu vou voltar para o Brasil, eu só jogo no São Paulo. Hoje a parte financeira está falando muito mais alto para muitos outros jogadores, né? Então é um São Paulo que segue, né, tentando, é um São Paulo que segue aí, de fato,
trabalhando, mas se realmente a situação ela é muito complicada. Beleza, rapaziada? Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, curte esse vídeo, segue nossa página também lá no Instagram, Alemão SPFC. Fechado? Fique com Deus, grande abraço, valeu!